Vamos lá, galerinha. Cadê meu terceiro ano sul? Bom dia, terceiro ano sul. Conversa comigo. Bom dia, Alan. Bom dia, bom dia. É isso Bom aí, dia, galera. Alan. Cadê meu pai? Rapaz, é carreira solo, dança sozinho, rapaz. Pensando o quê? E aí, galerinha, vamos lá, vamos retomar os nossos estudos de associação de resistores. Encerramos aí 2 semanas boas de revisão. Fizemos exercício pra caramba. Vocês devem ter percebido que eu mandei para vocês um pequeno formuláriozinho, né? 2 questões de boa, tranquilo. Para vocês aí ter alguma coisinha para fazer. Logo, logo, estou soltando mais uma lista aí para vocês se divertirem, tá certo? Então, vamos lá, galera. Vamos lá em ritmo de festa junina. Vamos lá. Vamos dar um passinho atrás para dar 2 para frente. Estamos falando de associação de resistores, né? Associação em série, paralela e mista. Crianças, como eu falei para vocês, esse é um assunto que antigamente ele caía no meio das questões, né? Você, para poder resolver, você tinha que fazer a associação. Hoje, não. Hoje, o Enem está pedindo de maneira direta, e muitos vestibulares estão pedindo de maneira direta. Quanto vale a resistência equivalente? De todo jeito, o aluno tinha que chegar sabendo isso. É mentira! Olha a prova! É mentira! Vamos lá! Essa galera é muito criativa. Então, vamos lá. Vamos fazer uma pequena revisãozinha. Eu acho que com vocês eu não falei de associação em paralelo, né? Vamos mostrar a associação em série de novo, associação em paralelo e vamos fazer exercícios. Ok? Vamos lá, então? Deixa eu ajustar aqui minha webcam. O que é uma associação em série, crianças? O que define uma associação em série? Primeiramente, eu quero que você preste atenção aqui, turminha, terceiro ano. Olha para mim, meus queridos, minhas queridas. Observa a sequência das resistências. Está imaginando? Ah, Alain, então a associação em série é um depois do outro? Não, não é isso. Muita gente pensa que é isso. Eu quero que você entenda que na associação em série, todas as resistências que estão em série estão percorridas com a mesma corrente, percorridos pela mesma corrente. Tá certo? Percorrido pela mesma corrente. Isso é o que me dá a ideia de associação em série. Vai ter algumas outras coisas aqui interessantes, associação em série, que eu vou argumentando com vocês. Então, o que eu quero? Qual que é a ideia? A ideia, meu terceiro ano, a ideia é eu calcular resistência equivalente. Terceiro, eu quero que você entenda uma coisa assim. O que é resistência equivalente? É eu trocar todas as resistências por uma que faça a mesma coisa. No nosso caso, que dissipe a mesma energia, que tenha uma resistência equivalente, que dissipe a mesma potência, que consuma a mesma potência. Entendeu o que eu quis dizer? Então, vem cá, vem comigo. Olha o que está escrito aqui. Está vendo que eu tenho a DDP total e a DDP ficou dividida aqui nas resistências? Vou mostrar de novo. Ó. DDP total, DDP na primeira, na segunda e da terceira. Então, você vai concordar comigo que a DDP total, U, é igual a U1 mais U2 mais U3. Yes? Concorda? Então, vem cá. O que eu quero? Eu quero a resistência equivalente. Na primeira lei de Ohm, eu sei que U é igual a R vezes I. Então, é R1 I1 mais R2 I2 mais R3. Perdão, gente. É a mesma corrente. R1 vezes I, R2 vezes I, R3 vezes I. Vou colocar a resistência equivalente, o I em evidência. Ficou R1 mais R2 mais R3. Ah, se o meu I eu coloquei em evidência, eu posso cancelar ele aqui agora? Posso. Ó. Ele está igualzinho dos dois lados. Moral da história, a minha resistência equivalente na associação em série é igual a R1 mais R2 mais R3. Então, o que você tem que entender? Que numa associação em série, eu somo as resistências. Então, quando eu trocar todas essas resistências aqui, ó, R1, R2, R3, por uma única que faça a mesma coisa,
Essa resistência equivalente é a soma das resistências. É o quê? A soma das resistências. Outra coisa que eu quero que vocês entendam, terceiro ano, eu quero que vocês entendam o seguinte detalhe. Uma coisa importantíssima sobre associação em série. Você percebeu que a DDP total foi dividida aqui, aqui e aqui? Então, eu quero que você perceba isso, ó, que associar em série é dividir tensão, é dividir DDP, é dividir voltagem. Elisa, você levantou a mão, meu bem? Pode mandar a pergunta. Ou só esbarrou? Foi sem querer, desculpa. Sem problema. Então, vamos lá, associação em paralelo. Então, em resumo, associação em série, eu troco todas as resistências por uma que faça a mesma coisa. De que maneira? Somando as resistências. Somando as resistências. Então, vamos lá. Associação de resistores em paralelo. Na associação de resistores em paralelo, eu quero que você perceba uma coisa. Aqui vai chegar uma corrente I. Essa corrente vai dividir aqui. Vou chamar de I1. Que é ela aqui, ó. I2. I3. Eu preciso que você perceba uma coisa importantíssima. Imagina que esse ponto aqui seja A e esse ponto aqui seja B. Não tem resistência daqui para cá. Então, aqui, ó, é A e aqui, ó, é B. Você percebe que as três resistências estão ligadas entre A e B? As três resistências estão ligadas entre A e B. Ou seja, para estar em paralelo, as três resistências, ou as 4, as 5, as 2, tem que estar ligadas nos mesmos pontos. Tem que estar ligado nos mesmos pontos, no mesmo DDP, na mesma diferença de potencial. Então, o que eu sei? Vamos escrever uma coisa aqui interessante? Você concorda comigo que minha corrente total I, ela é igual a I1 mais I2 mais I3? Ah, é verdade. I é igual a I1 mais I2 mais I3. Vou tirar minha câmera daqui, vou pôr ela aqui. O que eu sei da primeira lei de Ohm? Eu sei que U é igual a R vezes I. A minha corrente, então, é minha DDP sobre a minha resistência. Então, quem que é a minha corrente total? É a DDP total sobre a resistência equivalente, que é igual a DDP que está no primeiro, sobre R1, mais a DDP do segundo, que é a mesma, né? Nós não estamos em paralelo, mais U sobre R3. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Aqui eu vou cancelar a DDP, ó. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa equação aqui, ó, 1 sobre REC, igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre quem? R2, mais 1 sobre quem? R3. Ah, professor, essa é a equação de associação em paralelo, exatamente. Sim, Matheus, o produto pela ação vai surgir agora. Espera um minutinho que você vai ver. Olha só, essa é a equação principal da associação de resistores. Agora, entenda uma coisa, terceiro ano. Vamos fazer um caso especial? Daqui a pouco muda de lugar de novo. Vamos fazer um caso especial? Imagina assim, ó. Para duas resistências. Para duas resistências em paralelo. Se são duas resistências em paralelo, a minha equação fica assim, ó, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se eu tirar o mínimo,
1 sobre REC é igual, o mínimo de R1 e R2 é R1 vezes R2. R1 vezes R2 divide R1, dá R2 vezes 1. R2 mais R1 vezes R2, que divide R2, sobra R1 vezes 1. R1. Esse R aqui não ficou legal, não. Deixa eu melhorar ele. Perfeito. Então, agora eu vou multiplicar cruzado. Resistência equivalente é igual R1 vezes R2, que divide R1 mais R2. Isso é o que nós chamamos, que isso que o Matheus me perguntou. Alain, o produto pela soma vem disso? Exatamente. Minha resistência equivalente é o meu produto pela soma. Mas veja bem, produto pela soma só vale quando for duas resistências. Tá certo? Um outro caso interessante para ser observado no terceiro ano é quando eu tenho N resistores iguais. Ó, N resistores iguais. Então, ficou assim, ó. Um sobre REC é igual 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. Isso aqui acontece quantas vezes? N vezes, ó. N vezes, ficou feio N. N vezes. Então, como é que essa equação ela é escrita? Ela é escrita assim, ó. 1 sobre REC é igual a N vezes 1 sobre R. Eu vou pôr esse N de outra cor aqui. Então, quem é minha resistência equivalente? Minha resistência equivalente, só multiplicar cruzado, é igual a N sobre R. Professor, perdão, R sobre N. Tá aí, as equações de associação de resistores. Mas, Alain, então, se eu souber essas duas equações, meu problema está resolvido? Bom, a ideia não é essa, não. É que cada caso é um caso diferente. Que você vai ter que fazer, analisar que caso que nós temos, para descobrir que equação você vai ter que usar. E como você vai usar essa equação. E isso é que é o interessante. Então, eu preciso, segundo ano, que você desenvolva uma habilidade em reconhecer quais casos está aparecendo na sua tela, no seu exercício. Porque aí, meu amigo, você ganha tempo, você ganha habilidade, você começa a trabalhar melhor. Lá na associação em série, eu falei para você que era divisor de tensão, de DDP, de voltagem. A associação em paralelo, nós falamos que é um divisor de corrente elétrica. Eu só vou tirar esse negócio daqui, vou pôr ele aqui agora. Então, associação em paralelo é um divisor de corrente. Divisor de corrente. Tá certo? Tranquilo? E agora, crianças, nós temos que fazer exercícios. Vamos lá, então. Associação de resistor número 1. Vamos lá, então. Vamos começar essa brincadeira. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em paralelo. E essa associação aplica-se a um DDP de 100 volts. Terceiro ano, presta atenção que eu vou falar para vocês. Eu vou começar com vocês com o exercício complete a frase, ligue os pontos, pinte a linha, pinte a carga, cubra a linha pontilhada. E aí nós vamos avançando no grau de complexidade. Da agora para frente, nossa matéria vai ganhar mais celeridade. Nós vamos andar muito mais rápido na matéria. Tá ok? Então, esse resistor de 5 ohms e o outro de 20 são associados em paralelo a DDP 100 volts. Qual a resistência equivalente da associação? Como é que eu calculo a resistência equivalente? Vamos lá.
Primeiro, não são duas resistências em paralelo? Como é que eu sei que está em paralelo? Primeiro ele me falou, né? Toquei. Mas se ele não tivesse me falado, eu queria que você percebesse assim, ó. Tanto o de 5 quanto o de 20 estão ligados nos mesmos pontos, ó. A e B. Então, duas resistências em paralelo? Então, uma resistência equivalente é o caso de produto pela soma. Então, vamos lá. Resistência equivalente, produto, 20 vezes 5, soma, 20 mais 5. Resistência equivalente, 20 vezes 5 é 100. 20 mais 5, 25. Portanto, resposta da letra A, resistência equivalente, 4 ohms. Fácil, super tranquilo, né? Letra B. Qual a corrente elétrica em cada resistor? Beleza. Vamos calcular a corrente que passa em R1 no primeiro? Então vamos lá, ué. Vou chamar aqui de corrente 1. E aqui eu vou chamar de corrente 2. Aqui vai passar I1. Aqui vai passar I2. Então vem comigo, terceiro ano, me ajuda? Então, U igual a R1 vezes I1. Quanto vale U? 100 volts. Quanto vale R1? 5 vezes I1. 100 vezes 100 sobre 5. 20. 20 amperes. Vamos calcular a corrente que passa em I2. U igual a R2 vezes I2. 100 igual a 5. 100 igual a 20, né? R2 é 20. Vezes I2. I2 igual a 5 amperes. Letra C. Qual a intensidade da corrente elétrica da associação? Ué, ele está pedindo a corrente total. A corrente total é essa corrente aqui, ó. A corrente que chega da associação, né? É essa corrente aqui que entra e que sai. Esse meu I total, ou I, é igual a I1 mais I2. Então, meu I é igual a 20 mais 5, corrente igual a 25 amperes. Vamos ver isso, tanta gente mandando mensagem aí. O que será? Ok, Lucas. Lucas de Assis. Deixa eu ver aqui o que você quis dizer com isso. Não, Lucas, na letra A, não. Na letra A, ele quer resistência equivalente. Você não pode dividir pela DDP. Na resistência equivalente, eu tenho que analisar o que caso está acontecendo, entendeu? Podemos ir para o próximo? Dúvidas? E aí? O primeiro eu fiz com vocês. Vamos para o segundo? Toca barco. Vamos lá. Esse agora é um pouquinho melhor. Divirtam-se.
Boa, Lucas, boa. Esse agora é muito bom, hein? Quem encontrar a resposta, fala para mim. Manda aí a resposta. Olha só, cara. Muito bem, Rafael. Eduardo Vieira, Ana Júlia. Preciso que vocês dêem uma olhada em como vocês fizeram a associação. Vamos lá, mais alguém? Muito bem, Davi, mandou bem. Vamos lá, então. Vou fazer aqui agora, tá certo? Então, vem cá. Crianças, presta muita atenção no que eu vou falar para vocês. Alan, essa é a pergunta que mais me fazem. Alan, por onde eu começo? Veja bem, vou fazer algumas perguntas e eu quero que vocês respondam para mim. Dá uma olhada aqui para essa resistência aqui, ó. Essa resistência de 3 aqui e essa resistência de 1, elas estão em quê? Essa de 3 e essa de 1. Elas estão em quê? Elas estão em quê? Fala para mim. Essa de 3 e essa de 1. Elas estão em quê? Olha só, cara. Muita gente falando série, paralelo, série, paralelo, 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 série, série. Tá bom. Antes de eu responder essa pergunta, eu vou fazer uma outra. Tá ok? Encerra essa, vou fazer uma outra. Vou até mudar a cor do marca-texto. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu mudar a cor do marca-texto aqui. Vou pôr verde. Essa resistência e essa resistência, elas estão em quê? Pode responder para mim. Muito bem, muito bem, muito bem, perfeito, perfeito, perfeito. Já vi que vocês entenderam. Muito bem, já vi que vocês entenderam. Já vi que vocês entenderam. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Então, essa de um, essa de um, essa de um, elas estão em série. Se você parar para prestar atenção, a corrente que passa na primeira é a mesma que passa na segunda e é a mesma que passa na terceira. Correto? Beleza. Responderam bem a minha pergunta. Gostei, 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 gostei. Agora eu posso fazer outra pergunta. Posso voltar na primeira. Posso voltar na primeira. Essa resistência de 3 e essa resistência de 1, elas estão em quê? Podem responder de novo. Vamos ver se vocês entenderam a minha pergunta.
Olha só o que eu vou falar para vocês. Eu gostei, muita gente já respondeu aí. Gostei. Então, vem cá. Não tem algo estranho disso, não? Então, quer dizer que ela está em série com paralelo com esse, está em série com esse. Ou então, qual eu faço primeiro? Aí é que está o lance, cara. Presta muita atenção que eu vou falar para vocês. Essa resistência de 3, essa resistência de 1, elas não estão em paralelo. Eu perguntei isso, que todo mundo pensa que está em paralelo, basta estar um do lado do outro. Não. Para estar em paralelo, tem que estar ligado nos mesmos pontos. Tem que estar ligado aonde? Nos mesmos pontos. Esse ponto aqui é C, esse ponto aqui é D, esse ponto aqui, ó, como se fosse um ponto E, esse ponto aqui é como se fosse um ponto F. São nós diferentes. O 3 e o 1, eles não estão ligados em nada. Absolutamente nada. Entendeu isso? Eu sei, é chocante. Parece que, nossa, então eu entendi tudo errado. Não, você está amadurecendo as coisas. Eu estou perguntando justamente por isso. Então, o que eu tenho certeza absoluta? Eu tenho certeza absoluta. Vai começar sempre. Como que eu começo? Você vai começar sempre por aquilo que você tem absoluta certeza. O que eu tenho absoluta certeza é que você tem absoluta certeza. O que eu tenho absoluta certeza? Que esse de 1, esse outro de 1 e esse outro aqui, eles estão em série. Porque a corrente que passa no primeiro é a mesma corrente que passa no segundo e é a mesma corrente que passa no terceiro. Ó. Aqui, aqui e aqui. Perfeito? Ah, professor, então você está me falando que entre C e D, vamos escrever de novo aqui, ó, C, D, eu tenho aqui uma resistência de 3 ohms, tem ou não tem? Tem, aqui tem 3 ohms. E aqui eu tenho quem? Também 3 ohms. Vê se vocês concordam comigo. Esses 3 ohms aqui, ó, é o série 1 mais 1 mais 1. Uai, Alan, então você está me falando que entre C e D, entre C e D, entre C e D, eu tenho 3 paralelo com 3. 3 paralelo com 3 dá um de quanto, gente? Como é que eu calculo o equivalente de 3 paralelo com 3? Não são duas resistências iguais? Vamos fazer aqui a conta embaixo, ó. R de CD. Ah, eu posso fazer produto pela soma? Pode, produto pela soma. 3 vezes 3, que divide 3 mais 3. 3 vezes 3, 9. 3 mais 3, 6. 9 que divide 6. 1,5 ohms. Então, essa resistência aqui, ó, entre CD, essa resistência entre C e D é 1,5 ohms. Alan, eu não quero fazer produto pela soma, não. Eu posso fazer R sobre N? Pode, ué. Não são duas resistências iguais? Então, RCD é igual a 3, que divide 2. 3 dividido 2 é quanto? 1,5. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, então. Vivendo e aprendendo, Matheus. Então, vem comigo. Então, o que eu tenho? Eu sei que entre A... Olha aqui o circuito, como é que vai ficar agora, ó. Aqui é meu A, B, C, D. Então, vamos lá. Resistência entre A e C, meio.
Entre C e D, acabei de calcular 1,5. Entre B e D, 0,5 ohms. Então, minha resistência equivalente entre A, B, C, entre A e B, olha, você percebe agora que todos estão em série? A corrente que passa aqui, a mesma aqui e a mesma aqui. Então, o que eu faço agora? Só somar as resistências. Então, resistência equivalente é igual a meio, mais 1,5 mais meio, meio, mais 1,5, mais meio, resistência equivalente, 2,5 ohms. Boa? É um esquenta, né, gente? Posso avançar? Muito bem, beleza, beleza, Lucas. Eu que fico feliz. Vamos lá, então. Olha para esse aqui agora, ó. 1 minuto para vocês. Esse é um pouquinho mais elaborado. Deixa eu fazer ele. O que eu quero que você percebe aqui nessa questão, turminha? Eu preciso que você perceba uma coisa. Você está vendo a corrente que passa aqui, ó, I1, ela divide em I2 e divide em I3. Ela divide em I1, I1 divide em I2 e em I3. Então, vamos lá. Então, para eu poder calcular o I1, que é o I total, eu tenho que saber quanto vale I3, não é? Você concorda? Porque I1 é igual a I2 mais I3. Como é que eu vou calcular o I3? Você concorda comigo que a DDP-CD, a DDP em R2, é igual a DDP em R3? Então, eu quero falar o seguinte, a DDP entre C e D, olha o que eu vou escrever, igual a DDP entre C e D. Só que eu vou olhar CD por cima, CD não, CB, né? CB, aqui é o ponto C e aqui meu ponto B também, ó. Não tem resistência, é o mesmo fio, mesma tensão. É isso? Então, quem é a DDP entre C e B olhando por cima? Ué, não é R vezes I? Então, quem que é DDP-CB? R2 e 2. A DDP pelo de baixo é igual a R3 e 3. O R2 vale 15. O I2, ele me falou, ó, 2 amperes. Quanto vale R3? R3 vale 10. Quanto vale I3? Ficou fácil, né? 15 vezes 2 é 30, igual a 10 vezes I3, logo, I3 vale 3 amperes. Então, I2 aqui passa 2 amperes, aqui passa quanto? 3 amperes. Então, quem é a corrente total? A corrente total I é igual a quem? I1 mais I2. A corrente I1 eu sei que vale 2. A corrente 2 eu sei que vale 3. Então, minha corrente total, 5 amperes. Perfeito? Fácil, não é? Agora o negócio fica interessante. Como que eu vou calcular a resistência equivalente entre os pontos A e B? Essa pergunta B é muito boa. Essa aqui foi a letra A.
Agora eu vou fazer a letra B. Você concorda comigo que eu tenho isso aqui, ó? Eu tenho aqui AC, A, C e B. A DDP total entre A e B é a DDP entre DDP entre AC, DDP entre CB. É a DDP entre A e B, não é isso? Quanto vale a DDP entre A e C? Eu sei calcular? Como é que eu calculo o DDP entre A e C? Aqui tem uma resistência, né? Está aqui o R1. A DDP entre A e C é o meu R1 vezes a corrente I1. DDP entre A e C, R1 vezes a corrente I1. Beleza. Que é DDP entre A e C, então? DDP entre A e C é, quando vale R1, R1 vale 4, e 1 vale 5 amperes. 4 vezes 5, 20 volts. Então, a DDP entre A e C é 20 volts. Ok, beleza. Agora eu vou calcular a DDP entre C e B. A DDP entre C e B, eu tenho uma resistência equivalente entre C e B. Que eu não calculei, eu não fiz produto pela soma aqui, ó. Não fiz. Eu vou fazer de outra maneira. A DDP não é a mesma? Se a DDP é a mesma, tanto faz eu calcular pela resistência equivalente, a corrente total, como eu pegar R1, R2, vezes I2. Quanto vale o R2? R2 vale 15. Quanto vale o I2? Uai, o I2 vale 2 amperes. Uai, então, a DDP entre CB é 30 volts. Então, a DDP entre C e B é 30 volts? É. Então, a DDP entre A e B é o AC mais o CB, que é igual a 20 mais 30, 50 volts. Acabou o exercício. Boa questão, né? Eu também achei. Muito, muito boa mesmo. Alain, eu poderia, para fazer a letra B, eu poderia ter calculado a resistência equivalente entre C e B? Poderia. Você poderia ter feito assim, ó. RCB igual a produto, 15 vezes 10, pela soma, 15 mais 10, 25. Tranquilamente. Isso aqui, ó, por 5 dá 3, por 5 dá 5, 10 por 5 dá 2, resistência entre C e B é 6 ohms, então a DDP entre CB é igual a RCB vezes o I total. Então, o DDP entre CB é igual a 6 vezes 5, que é 30 volts de novo. Olha o 30 volts aqui. Então, tem várias maneiras de fazer. Você que vai escolher o caminho para poder resolver a questão. Tem mais alguém aqui querendo falar comigo? Repito, olha a letra A. O que eu fiz na letra A? A DDP entre C e B. A DDP entre C e B não é a mesma? Por que é a mesma? Porque estão em paralelo. Em paralelo, a DDP não é a mesma. Então, eu escrevi a DDP do primeiro, no segundo, que é o R2, né? No R2, é igual a DDP no R3. Entendeu? Então, o CB é igual ao CB. Por isso que eu fiz. Tá certo?
Pedindo para voltar na segunda questão anterior para poder ver o gabarito. 2,5 ohms. Olha só, pessoal, que interessante, né? Como o tempo passa rápido, quanta gente se diverte. Vamos encerrar aqui agradecendo aí a participação de 104 pessoas na nossa aula. E aí eu quero encerrar a nossa leitura de Minutos de Sabedoria e com fundo de Noite de São Pedro. Noite de São João. Olha o que saiu. Faça questão de ser alegre e otimista. Nada na terra pode destruir a felicidade do homem otimista e alegre. Se lhe chegarem dores, receba-as com calma e não deixe atingir-se por elas. Não coloque sua felicidade no que lhe vem de fora. Construa sua felicidade dentro de você mesmo, fazendo consistir sua aventura no progresso constante da sua vida, na vida de espírito, na sabedoria do seu coração. Galera, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Uma boa semana a todos. Tá certo que esse mês de junho possa ser um mês de muita alegria, como sempre foi para todos nós. Obrigado, Ivana, pela parceria, pela ajuda. Valeu. Eu agradeço a sua alegria todos os dias. Viu? Obrigado, Ivana. Galera, vida longa e próspera. Boa semana para vocês. Saudades de todos vocês. Valeu, galera. Daqui a pouco eu subo a aula. Tchau, tchau. Tchau.